Bom, e os transformadores monofásicos, eles possuem essa pequena capacidade da potência parede, ou seja, essa pequena potência que é necessária para alguma aplicação, mas não para todas. No caso, um sistema de geração, transmissão de rede elétrica, ele precisa de uma potência muito grande para poder fazer, no caso, para poder transportar essa energia, né? Então, com base nisso, ele precisa ter uma associação de transformadores monofásicos, já que ele tem uma potência menor. Se a gente fizer uma associação desses transformadores, a gente tem, no caso, que a soma dessas potências que cada transformador monofásico tem vai me dar uma potência maior. Isso é meio lógico de pensar, porque se eu tenho um transformador que, sei lá, tem 50 kVA de potência, se eu somar aqui, no caso, o transformador trifásico, se eu somar três transformadores desse, eu vou ter uma potência total de 150 kVA. Então, quando a gente necessita dessas potências maiores, a gente utiliza os transformadores trifásicos, que seria essa associação de transformadores monofásicos, ou, no caso, um núcleo trifásico, que seria um núcleo só que tem três fases nele, no caso, 6 bobinas em um próprio núcleo. Aí, esse sistema trifásico, como eu falei, né, é utilizado na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Aí, certo. Aí, esses transformadores trifásicos, como eu estava falando, ele pode ser construído a partir de uma associação de transformadores monofásicos, que no caso é chamado de banco trifásico, que é a conexão, no caso, facilita a manutenção e substituição dos transformadores. E eu vou mostrar no próximo slide como seria essa manutenção. Eu mostrei na aula passada, mas foi muito corrido, que foi, no caso, na terceira aula do Zoom aqui. Aí no caso, eu estou recomeçando a aula, estou tentando falar o mais devagar possível para que fique bem na mente de vocês, né? E esse núcleo trifásico, ele é composto apenas por um núcleo que tem essas três fases, no caso, 6 bobinas, porque a gente precisa da fase da bobina do primário e do secundário para, no caso, transformar em uma fase só. Aí ficaria essas 3 fases, e no caso são 6 bobinas desse tipo de transformador. Aí ele é mais barato em comparação com o banco trifásico, justamente porque, vamos lá, quando a gente está falando de banco trifásico, a gente está falando dessa construção aqui, que no caso seriam 3 transformadores monofásicos associados entre si. Então, a gente tem essas ligações dos fios aqui, das bobinas, fazendo com que eles fiquem ligados entre si eletricamente, né? Fisicamente e eletricamente. Aí, fazendo essa associação, a gente aqui, no caso, nós temos 3 fases. Vocês estão vendo aqui, a gente tem 3 fases. 3 fases de entrada, 3 fases de saída. Só que, quando a gente utiliza esse tipo de construção, a gente pode muito bem, no caso, é muito utilizado um quarto transformador aqui, que vai ficar em stand-by em relação a esse transformador, esse bloco de transformador trifásico que está em funcionamento, para se caso alguma dessas bobinas de um transformador ou o transformador em si, parar de funcionar, der algum defeito, a gente consiga fazer essa manutenção, no caso, tirar esse transformador de funcionamento e fazer essas ligações que estão aqui nos enrolamentos do transformador, nos enrolamentos desse outro transformador que está em stand-by. Então a gente consegue, no caso, substituir esse transformador que está com defeito por esse transformador que está em stand-by, que no caso estaria, no caso, bom de funcionamento. E dessa forma, a gente pode, no caso, ligar esse quarto transformador que está aqui, esse quarto transformador monofásico, e esse que a gente tirou para fazer a manutenção, a gente faz a manutenção, no caso, exterior ao transformador, né? Depois que a gente faz essa ligação com esse quarto transformador, a gente liga ele e ele fica a pleno funcionamento lá, fazendo o que ele deve fazer, né? De acordo com a aplicação. E esse, no caso, vamos supor aqui que seria um segundo transformador, esse aqui. Seria o 1, o 2, o 3. Esse segundo transformador, ele vai ser retirado, vai fazer a manutenção. Se caso ele seja, no caso, uma manutenção que dê para colocar ele de volta na rede, a gente, no caso, poderia deixar esse quarto transformador em funcionamento juntamente com o primeiro e o terceiro.
e esse segundo que a gente fez a manutenção dele já está bom para funcionar, a gente deixa em stand-by, assim como estava o quarto. Para caso dê algum defeito, vamos supor, dê um defeito no primeiro transformador, a gente, no caso, substitui de novo, faz a manutenção e faz com que, no caso, esse transformador ele não pare de funcionar por muito tempo. Ele só vai parar quando eu for fazer essas ligações. Eu vou tirar a ligação de um transformador que está com defeito e vou colocar nesse transformador que está em stand-by. Entenderam? Aí, ele, Positivo. ele tem um maior custo justamente porque ele necessita de 4 transformadores monofásicos, ou seja, ele precisa de 4 conjuntos de, digamos assim, de núcleo dessas chapas de ferro-silício, precisa de 4 conjuntos de bobinas primária e secundária, e em comparação com esse transformador de núcleo trifásico, ele só tem um núcleo, ou seja, a construção dele é mais simples e, assim, como você pode pensar, ele é menor também porque ele só tem esse núcleo, que no caso aqui, essa parte aqui seria um núcleo só de um transformador monofásico. E aqui ele está juntando como se fosse um núcleo e três quartos de um outro transformador. Seria, no caso, só essa parte aqui de um outro transformador monofásico. Estaria formando um núcleo, que é esse núcleo trifásico, um núcleo só. Aí ele ficaria menor e a desvantagem no caso dele em relação a esse banco trifásico é que a manutenção dele, se der algum problema no desenrolamento, ele vai ter que parar por completo. Então eu não posso trocar o enrolamento de um núcleo assim tão facilmente que nem eu faria se fosse para trocar um transformador inteiro, né? Um transformador monofásico. Então, quando ele dá algum defeito, eu vou ter que parar o equipamento para poder trocar ou fazer a manutenção dele com ele parado. E não com ele em funcionamento, como seria no banco trifásico, já que eu tenho esse transformador monofásico em stand-by. Certo? Aí pronto. Esse transformador é constituído de pelo menos 3 enrolamentos no primário e 3 enrolamentos secundários, justamente para poder ter essas 3 fases no primário e 3 fases no secundário, que seriam as 3 fases do primário, as 3 fases que vai conectar nas fases da rede, e as 3 fases do secundário é a que vai conectar nas fases da carga, que eu vou conectar no equipamento. Aí, assim como também geradores elétricos, motores elétricos ou qualquer componente trifásico, ele pode ser conectado em estrela ou delta, ou Y, triângulo, tanto faz. Que no caso, como a gente tem essas duas possibilidades de conexão, tem essas duas conexões de conexão, a gente pode colocar ou em estrela-estrela, ou estrela-delta, ou delta-estrela, ou delta-delta. Tem essas 4 possibilidades de ligação, de conexão de um transformador, de um motor, enfim, de um equipamento ou um componente trifásico, certo? Qualquer componente ou equipamento trifásico que eu tiver, ele pode ser ligado dessa forma, de estrela, 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 triângulo, delta, estrela e delta, delta, ou triângulo, triângulo, enfim. Aí aqui é um exemplo de conexão estrela-delta. Como eu tinha mostrado na aula passada, essa conexão aqui, que tem esse neutro aqui no meio, ele tem esse neutro no meio, está sendo representado aqui, ó. Isso aqui é o neutro dele. É justamente essa conexão daqui. A gente tem essa bobina, que está na fase B, seria essa bobina. Deixa eu mudar de cor. Essa bobina está na fase A, sendo representada por essa bobina, na fase A. E essa bobina na fase C, não dá para enxergar direito, tá verde. Mas é justamente essa bobina aqui na fase C. Tá vendo que ele está conectado aqui na fase C, com o neutro que está no meio. Tem aqui a fase C, e o final do enrolamento dele está conectado justamente aqui, nesse neutro. Assim também a fase B e a fase A, da mesma forma. É assim que a gente representa em circuitos elétricos. Em vez de utilizar esse desenho de um transformador, no caso desses 3 transformadores, é assim que a gente utiliza em circuitos elétricos, dessa forma aqui. E a parte delta é justamente essa outra parte aqui. Que a gente tem
essa conexão aqui da fase A. Fase A está conectada aqui, ó. Vem aqui, está conectada aqui. Aí ela está também conectada com a fase B. Está aqui, ó, com o enrolamento da fase B. Essa conexão. E, no caso, com o enrolamento da fase dela mesmo, né? Da fase A aqui. Que é essa parte aqui. Está conectada assim. Já aqui, a fase B. Ela está conectada com a fase A. A fase B. Aliás, aqui é a B, aqui é o A. Esse de baixo é o A. Tá confuso. Tá meio confuso, mas vocês estão entendendo que esses enrolamentos aqui, eles estão conectados em delta aqui, diferentemente desse aqui que tem um neutro conectado, ou seja, os três terminais final do enrolamento está conectado em um ponto só, que é justamente essa conexão daqui. Ou seja, aqui é como se fosse a parte positiva dele, ó, que seria o início. E aqui é a mesma coisa, aqui é a parte do início, parte do início, parte do início. E a conexão que eu tenho aqui. Certo? Conseguiram compreender? Ali, no caso, estava representado aquele banco trifásico, aqueles três motores, três transformadores monofásicos que estão conectados entre si, fazendo aquele exemplo, no caso da conexão Y-delta, certo? Aqui é um exemplo da conexão Y-delta também, só que nesse núcleo só, nesse núcleo trifásico. E no caso, os enrolamentos estão dispostos em um núcleo só. Ou seja, a parte de cima aqui é o enrolamento primário e a parte de baixo é o enrolamento secundário. Tá vendo que ele está conectado? Todos aqui estão conectados em um ponto só. Nesse ponto aqui, o final do enrolamento. Ó. Todos conectados no ponto neutro, que seria esse ponto neutro. E aqui está conectado o início de um com o final do outro, o final de um com o início do outro aqui. Todos conectados dessa forma. O início de um, positivo de um com o negativo do outro. E assim vai. Como nessa configuração daqui. Certo? Positivo. Aí, beleza, a gente tem essas conexões Y e delta. Seria estrela triângulo. Aí, deixa eu voltar aqui. A gente tem essas definições, né? Tensão de fase e tensão de linha. Aí, na tensão de fase, é essa tensão entre uma fase e um neutro do enrolamento, né? Do transformador. E a tensão de linha é a tensão entre duas fases. Ou seja, na conexão Y, cadê? Aqui, na conexão Y, a gente tem essa tensão de fase, é justamente essa tensão entre a linha aqui e o neutro. A fase e o neutro. Essa fase, esse Azinho aqui, significa a fase. Então, a gente tem essa conexão entre a fase, que é essa linha de fase aqui, com o neutro, que é justamente esse ponto do meio aqui. Então, essa tensão que eu tenho nesse enrolamento aqui é a minha tensão de fase. E a tensão, deixa eu botar aqui, tensão de fase. E a tensão que eu tenho entre essas duas fases A e B, ou vamos supor A e B, A e C, ou B e C, no caso, essa conexão aqui, ou essa conexão, ou daqui para cá, é justamente a minha tensão de linha, que é a tensão que eu tenho entre essas duas fases. Isso vale, no caso, para a conexão estrela, que vale essa afirmação. Porque na tensão delta, essa tensão daqui
entre essas duas fases, tá vendo que está conectado também aqui, no caso no enrolamento. Então, o que seria aqui? A tensão de fase do enrolamento de delta também é a tensão de linha no enrolamento de delta. Então, aqui em delta, a tensão de fase vai ser igual à tensão de linha. Só que aqui é diferente. Na estrela aqui é diferente essa relação. Tem uma constante de raiz de 3 e mais na frente eu vou explicar para vocês o porquê desse raiz de 3. Aí, beleza. A gente encontrou aqui, no caso, em estrela, essas tensões de fase e tensão de linha. Certo? Aí agora, aqui em delta, a gente tem a definição de corrente de linha e corrente de fase. Aqui, a corrente de linha é a corrente que percorre as linhas do transformador. E a corrente de fase é a que percorre os enrolamentos do transformador. Então, sabendo disso, deixa eu escrever. Corrente de linha seria, no caso, a corrente que passa aqui nas linhas do transformador. Seria essa corrente de linha. Aqui. Linha de A, linha de B, linha de C. E a corrente de fase é a corrente que percorre os enrolamentos do transformador. No caso, essa aqui é essa corrente de fase. E por que ela só vale para delta, para essa configuração em delta, essa ligação em delta? Porque aqui, em Y, no caso, a corrente de linha, que é a corrente que eu tenho em A, na linha de A, é igual à corrente de fase aqui. Porque tá vendo que é um conector só. É apenas um fio aqui. Então, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Corrente de linha é igual à corrente de fase. Então, aqui, em Y, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Certo? Diferente Em do delta delta. tem várias fases se conectando, é isso? No delta... É. Calma, deixa eu... No delta, a gente tem essa fase aqui, no caso. Vamos supor, a fase A aqui. Tem essa corrente da Isso. fase B. E tem essa corrente da fase C aqui. Hum. Certo? Só que essa corrente aqui em Y, essa corrente da linha A vai ser igual à corrente da fase A. Tá vendo? Em delta, ele também tem essa relação de raiz de 3. Lá na frente eu vou mostrar para vocês qual seria essa relação. Justamente porque essa corrente ela tem que se dividir para 3 fases, né? Então, ela tem essa relaçãozinha de raiz de 3, que, no caso, esse raiz de 3 é uma constante que Faca demais, pô. foi uma constante que foi colocada. No caso, foi um físico que descobriu esse sistema trifásico e ele propôs, no caso, ele disse que tinha essa constante de raiz de 3 justamente por conta dessa relação de fases que eu tenho na ligação. Das 3 fases, no caso. Certo? Certo? Aí aqui a definição, tensão de fase, tensão de linha. Um minuto, né? Aqui, para relembrar para vocês, para poder falar sobre as relações que eu tenho da tensão de fase, tensão de linha, da parte primária com a parte secundária, no caso. Aqui é aquela equação que eu tenho no transformador ideal. Joyce, Oi, Joyce. oi. Tensão de fase, eu vi ali que é a junção de fase com neutro. E a tensão de linha é entre duas ou mais linhas, é isso? É Volta lá a, esse slide aí, por favor. deixa eu voltar. É a tensão entre duas fases. Foi muito. Duas Entre fases. duas fases que digo, linha não, Exatamente. fases. Isso mesmo. Tá bom, então. Ok. Pode prosseguir. Aí, certo. Aqui é aquela relação de transformador ideal, que no caso me dá essa relação de espiras aqui, que é esse A. E é o que a gente já vem estudando, né? V1 sobre V2, no caso, a tensão do primário sobre a tensão do secundário é igual a essa relação de espiras. E essa corrente do secundário dividida pela corrente do primário é igual à relação de espiras.
que vai me dar, no caso, se eu tenho uma tensão, vamos supor que ele me dá a tensão em V1, no caso, a tensão de linha do primário, eu encontro a tensão de linha do secundário. A mesma coisa aqui da corrente. Certo? Aí aqui, em Y, no caso, a conexão Y é o que me dá o lado de maior tensão de um transformador. Quando uma questão fala que o transformador é 380, 220, 220 volts, quando eu falo que eu tenho essa conexão Y, no caso, quando eu quero uma conexão, eu quero uma tensão de 380, quer dizer que eu quero que esse transformador seja conectado em estrela. E quando eu digo que eu tenho essa tensão de 220 na linha, esse transformador está conectado em delta, porque delta é o lado de menor tensão e Y é o lado de maior tensão, ou seja, delta e estrela, enfim. Aí, sei lá, no exemplo ele diz que a tensão da rede, a tensão da rede sei lá, de uma rede que está vindo da rede, né? É de 220. Então, esse transformador, no primário, que é a parte que vai estar conectada na rede, tem que lembrar disso, que o primário é a parte que está conectada na rede e o secundário é a parte que está conectada na carga. Então, se ele fala que a tensão que está vindo da rede é 220, é porque esse primário ele está conectado em delta, porque é o lado de menor tensão, independente de como está aqui da relação aqui das tensões. Pode estar tanto 220, 380 como 380, 220, porque o transformador ele não depende assim de lado, ele só depende do que está no primário e no secundário. Que a gente pode, no caso, assim, fisicamente a gente pode virar ele de lado. Então, independe muito disso porque é só a relação de espiras que eu tenho, né? Aí é isso, quando ele fala que a rede tá com a tensão de 220 é porque o primário do transformador está em delta. Se ele falasse que a rede está com a tensão de 380, o primário do transformador está em Y. Certo? Aí, sei lá, se ele falasse que a rede está conectada em 380, ou seja, se eu tenho uma relação 370, 220 e 380 é a minha maior tensão, então ele está conectado em Y. Se eu tivesse uma relação aqui, 220, 110, e ele falasse que está em 220, então 220 é a minha maior tensão. Ele está conectado em Y. Certo? Aí, ok. Aqui, no caso, a gente tem essa relação da tensão de linha com a tensão de fase. A tensão de linha, que seria, no caso, essa tensão que eu tenho entre essas duas fases aqui, a fase A e a fase B, essa tensão de linha aqui, ela vai ser igual a raiz de 3 da tensão de fase que eu tenho. Que é a Professora, tensão... Oi. só uma dúvida. A tensão de linha, quando eu falo de tensão de linha, é a tensão que está sendo recebida ou a tensão que está sendo de saída para o equipamento? Então, lembra que o transformador tem um lado primário e secundário? Vamos supor que Isso. esse componente aqui, esse desenho que eu tenho aqui, é o meu lado primário, certo? E eu tenho aqui um lado secundário também. Eu tenho aqui, vamos supor aqui. Tem um Y. Aqui é uma bobina, outra bobina aqui e outra bobina aqui. E eu tenho essas fases aqui também, certo? Quando eu falo tensão de linha, ele está falando tanto dessa tensão quanto dessa tensão daqui. No caso, tanto a tensão de entrada do transformador quanto a tensão de saída. Agora, se ele fala tensão de linha na rede, eu estou falando do primário. Se ele fala tensão de linha na carga, ou a tensão que fornece para a carga, é essa tensão de linha daqui do secundário. Que aqui, no caso, vai estar conectada à minha carga. Tensão de linha de Aí, no caso, a tensão de linha de saída, no caso, né? Isso, a tensão de linha de saída No é a que segundo, está conectada na carga. É o meu secundário. Sim. Certo? E a de entrada é o que está na rede. Entendi. Entendeu? Entendi. Pronto. Aí, quando ele fala que a tensão de linha
aqui, essa tensão de linha daqui, é entre essas duas fases. Tensão de linha aqui, que é entre essas duas fases, tem essa relação com a tensão de fase de raiz de 3, que é essa tensão daqui, tensão de fase. Ou seja, se aqui, se V de L, ele disser que é 5, um exemplo, se ele diz que V de L é 5, a tensão que está vindo da rede é 5, então a tensão que eu vou ter aqui na fase vai ser raiz de 3 vezes 5. No caso, o valor que eu vou ter aí, numericamente, seria 8,66. Esse valor de fase aqui seria 8,66 volts. Certo? Com essa tensão de linha VL. Ou se ele me desse, um exemplo aqui, se ele me desse que essa tensão de fase é igual a 5, então essa tensão de linha, pela relação, que eu tenho essa constante de raiz de 3 aqui, essa relação aqui, no caso, a tensão de linha, ele me dá a tensão de fase, a tensão de linha vai ser, no caso, aqui é o inverso, né? Tensão de fase, ele me deu 5, aqui eu multiplico por raiz de 3 para encontrar a tensão de linha, na verdade, né? Então, aqui, na verdade, vai ser 5 vezes a raiz de 3, que vai me dar esse 8,66. Certo? No outro caso, eu tinha errado. No caso, se ele me der a tensão de linha igual a 5, a minha tensão de fase vai ser dividida pela raiz de 3. Então, eu vou ter essa divisão pela raiz de 3, que vai me dar um valor de 2,88. Ficou claro? Eu errei no início, mas já corrigindo aqui para vocês, para ficar mais explícito em valores, se ele me der essa tensão de fase de 5, essa tensão aqui de 5, essa tensão de linha aqui vai ter que ser maior, porque ela está entre duas fases. Ela está pegando os valores de duas fases e relacionando, no caso, com essas bobinas que eu tenho de três fases. Então, E se eu pegar... ela tá somando com duas fases, professor? Ela não soma diretamente, ela tem essa relação de raiz de 3 aqui, ó. Ela tem essa relação de raiz de 3. Porque isso aqui, no caso, é um sistema equilibrado. Então, as três fases estão interferindo nas tensões de todo o sistema. Todo esse sistema aqui em Y, e tanto em Y quanto em delta, as três fases, elas também têm relação. No caso, uma fase dessa tem relação com as outras duas. Então, a gente tem que considerar. Porque tem relação, porque tá fechando aí, né? Fechando as três, né? Justamente, porque elas estão conectadas entre si. Certo? Tá conectado tudo aqui. Então, a gente tem essa relação no caso. Se a tensão de fase for 5, a tensão de linha vai ter que ser maior. Porque aqui eu estou pegando a fase e ligando ao neutro. Somente uma fase. E aqui a tensão de linha eu estou conectando a duas fases. Certo? É como se eu pegasse, no caso. Joyce? Oi. Aonde ele se encontra forma neutro, não é isso? Exatamente. Aí no meio. Exatamente. Onde ele se encontra é o ponto de neutro. Nesse tipo de ligação aqui, a gente tem 3 fios. Certo? Seriam os 3 fios de fase. Só que aqui, como nesse ponto do meio é neutro, a gente pode pegar um quarto fio aqui e ligar, no caso, a terra do sistema, né? No caso, conectar a terra. Para poder essas correntes de fuga aqui, alguma corrente que tiver aqui, ela possa vir para a terra. Condutor de segurança. Exatamente. A soma das tensões aqui vai dar igual a 0. Certo? Ok. Seguindo aqui, como eu já tinha falado, a corrente de linha é igual à corrente de fase nesse sistema em Y. Em Y, a corrente de linha que eu tenho aqui, no caso, aqui é A, aqui é B e aqui é C. A corrente de linha que eu tenho na linha A vai ser igual à corrente de fase que eu tenho na fase A. Então, independente daqui, se eu tenho linha A, vai ser fase A. Se eu tenho linha B, vai ser fase B. Certo?
Aqui é bem lógico de analisar, porque a gente está vendo que é só um fio que está conectado, no caso. Está vindo da fase e está vindo diretamente para o neutro. Então, só tem um conector aqui que está ligando esse componente, da fase para o neutro. No caso, ligando esse enrolamento. Que a corrente de linha, no caso, seria a corrente que percorre os enrolamentos do transformador. Está lá na definição que eu tinha colocado para vocês. Então, a relação em conexão em Y, na ligação Y ou ligação estrela, eu tenho que a corrente de linha é igual à corrente de fase. E a tensão de... Deixa eu voltar, ficar claro. A tensão de linha é igual a raiz de 3 tensão de fase, ou a tensão de fase é igual a raiz a tensão de linha dividido pela raiz de 3. Aí agora a conexão delta. A gente tem, como eu tinha falado, que a conexão delta é aquele lado de menor tensão de um transformador. Então, naquele mesmo exemplo, né, como eu falei, se a gente tem 320, 280 e quiser, a questão fala, sei lá, ou a gente queira que a rede venha com 220, a gente faz uma ligação lá que está trazendo, está fornecendo uma tensão de 220 na rede. Então, a gente vai ter que conectar o primário do transformador em delta, para poder pegar essa tensão de 220, certo? Se a gente quer, no caso, fornecer 220 para a carga, no caso, para um equipamento que está conectado na carga do transformador, do secundário do transformador, a gente colocaria em delta, certo? Vamos lá. Aí aqui, como eu falei, a tensão de linha é igual à tensão de fase, que é essa tensão de linha que eu tenho aqui é igual à tensão de fase que eu tenho aqui. Porque tem os mesmos terminais, né? Se eu pegar um multímetro, colocar aqui no multímetro, no caso, na função voltímetro, e colocar aqui, essa tensão vai ser igual à tensão que eu tenho nesses dois terminais aqui. Pronto, isso é claro de perceber. E aqui, em delta, né, a corrente de linha tem essa relação raiz de 3 da corrente de fase. Ou, de outra forma, a corrente de fase vai ser igual a essa corrente de linha dividido pelo raiz de 3. É a mesma coisa, só mudança de lugar na equação, né? Se ele me deu a corrente de linha de 5 volts, dividindo por 3, eu vou ter, dividindo pela raiz de 3, eu vou ter a corrente de fase. Se ele me der a corrente de fase em 5 volts, multiplicando pela raiz de 3, eu encontro a corrente de linha. Somente. Aí, em transformadores trifásicos, a relação de transformação, no caso, o que a gente teria um transformador ideal, aquela relação de transformação V1 por V2 ou I2 por I1, lá, como a gente só tinha uma fase, era direto. E aqui, quando a gente tem, no caso, 3 fases, essa relação vai ser definida... Oi? Cozinha, é até porque ele faz no piso ali e vai que me gira sozinho. Como a gente tem 3 fases aqui, essa relação de transformação vai ser definida pela tensão de linha e do primário e a tensão de linha do secundário. Então, a gente já viu essas relações que a gente tem, a tensão de linha do primário e secundário. E para a gente encontrar essa relação de transformação, no caso, o quanto, no caso, eleva, baixa, enfim, vai ser definida pelas tensões de linha, tanto do primário quanto do secundário. Então, dependendo da ligação que a gente for ter, se for estrela-estrela, estrela-triângulo, delta-estrela ou delta-delta, essa relação de transformação ela vai ser diferente.